Graça e paz. Como é que vocês estão? Tudo bem? Pai, eu te peço que, por tua graça, tu fales aos nossos corações. Se tu não falares, todo o nosso falar é inútil. Por isso nós rogamos amor e graça nesta hora. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 110. O Brasil parou para assistir o último capítulo da novela Avenida Brasil. Eu tentei ver alguma súmula do assunto e vi que muita gente estava com sede de justiça. Havia uma vingança. Quem matou Max? E um sentimento de vingança no meio da história. O Brasil tem estado com os olhos no Supremo Tribunal. Há um movimento querendo saber se há justiça neste país. Os prós e os contras, os Leviandovskis e os Barbosicilina, como já recebi um e-mail, Barbosicilina, o antibiótico que cura corrupção. Mas nós estamos num país em busca de, será que tem justiça? Vamos ler o Salmo. Nós estamos parados no versículo 4, mas vamos ver o Salmo nos seus 7 versículos. Vamos dar uma olhada nele e depois ficar no verso 4 ainda há muito tempo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Nós temos andado alguns versículos aí, até o 4, onde nós já vimos algumas coisas. Não vamos fazer recapitulação hoje não, vamos ficar no versículo 4, onde o Senhor jurou e não se arrependerá. A Bíblia diz que Deus não tinha ninguém superior a Ele para jurar, jurou por si mesmo, dizendo
tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós começamos a ver quem é Melquisedeque. A Bíblia nos aponta a respeito desse personagem no capítulo 14 de Gênesis. Gênesis 14, versículo 18. O versículo 18 vem depois do 17, né? O 17 fala de uma visita do rei Berá de Sodoma, uma das 5 cidades da Primeira Guerra Mundial. A guerra entre os 4 reis que vieram da Babilônia e os 5 reis do vale de Sidim, que é a região do Vale do Mar Morto. Este rei de Sodoma, que não consegue amansar ninguém, Sodoma, ele chegou e ia apresentar uma proposta a Abrão. A proposta era de enriquecimento de Abrão, e ele ficaria com as almas. Eu vou ficar com as almas e você fica com o dinheiro. E Abrão ia conversar com o rei quando aparece o sacerdote de Melquisedeque, o sacerdote Melquisedeque. Nós tivemos aqui há uns anos atrás um pastor americano, Don Richardson, e ele escreveu um livro com o título Fator Melquisedeque, em que ele analisa neste livro as bússolas de Deus em todas as culturas do mundo. Que Deus nunca se deixou ficar sem alguma coisa que apontasse para Cristo. Em todas as culturas. Ele analisa, tanto na China, nos orientais, como na África, entre os indígenas, certas características muito peculiares que apontam para a pessoa de Cristo. Por exemplo, na língua chinesa, no mandarim, a palavra justificação, que é uma língua que tem características muito de pitografia, de figuras, de imagens. Esta palavra tem o eu, o símbolo do eu, que é como se fosse o I em inglês, o I, que é o símbolo do eu, com um cordeiro sobre a sua parte superior, o símbolo do cordeiro. Parece claro para nós que esta palavra está falando de justificação, apontando para o sacrifício de Jesus. O eu, a pessoa, debaixo de um sacrifício de um cordeiro. Na língua chinesa. Em outros povos, Deus deixou outros sinais. Então, Don Richardson apanhou vários deles para mostrar que Deus sempre teve o cuidado
de trazer para outras culturas a ideia de que haveria de vir ao mundo um homem que se encarnaria, que morreria e que traria libertação para a humanidade. Você vai encontrar isso entre os incas, você vai encontrar isso na Birmânia. Sempre uma ideia, mesmo que ofuscada, de que haveria alguma ou alguém que estaria neste mundo nos resgatando. E esta figura aqui, na Bíblia, Melquisedeque, a gente não sabe dizer muita coisa a respeito dele. Diz o livro de Hebreus que ele não tem genealogia, ele não teve nem princípio e nem fim. Aí nós ficamos nas especulações. Seria uma teofania seria alguém do reino da quarta dimensão, da quinta dimensão, que entrou na terceira dimensão, na figura de um ser humano. Seria uma pessoa que a Bíblia não quis nos dar a sua origem, para mostrar algo mais especial da suficiência de Deus. Não se sabe. O que se sabe é que ele entra interferindo numa conversa entre Abrão e o rei de Sodoma e mudando este quadro por algumas atitudes. Ele vem e traz. Vem e traz. Diz aí o verso 14. O verso 18. É 14 de Gênesis 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Ó. Melqui significa o Senhor, o rei, meu rei é justiça. Melqui. A expressão I vai dar a ideia de meu, pronome possessivo, meu. Melquisedeque. Eu aprendi essa semana que a gente, quando for beber água, não beber aqui. Beber aqui que é a parte limpa, eu só bebi aqui. Você vira e bebe aqui, ó. Aprendendo cada dia, a gente ensinando. Que ali onde está Melquisedeque. Melqui é meu rei. Sedeque, justiça. O que estávamos procurando com a Carminha? E a, como é que chama a outra? Nina. Uma briga, uma guerra. É uma guerra que você pode dizer uma guerra mundial. Dentro de uma família ou dentro de uma casa pode ter uma guerra mundial. Desavença, ninguém se entende. E o que queremos? Queremos vingança. Mas vingança é um prato muito frio e indigesto. Então eu percebi que na resenha da novela, que eu não assisti, mas ouvia, fui pesquisar, houve perdão. E houve inclusive palmas nos auditórios onde as pessoas assistiram, porque se há uma coisa que nós queremos é ser libertos da vingança, da raiva, do ódio, mas nós não podemos. E até nas resenhas dizem que o filho perdoou a mãe,
Mas o ex-marido não perdoou a mulher. Então, é a guerra contínua. Uns perdoam, mas por que perdoa? Por causa do divino, que era o time de futebol. Agora, quando o divino de futebol consegue trazer perdão, eu sei que o divino que se encarnou trouxe perdão. Melquisedeque é o rei de Salém, Shalom, Salém, Salam, paz. O rei da paz. Ele trouxe pão e vinho, trouxe, porque ele veio. Quando se vem, se traz. Vimos da vez passada que existem 5 movimentos aqui. Ele vem, Deus sempre vem. Quando ele vem, ele traz o quê? Vinho, pão e vinho. Ele traz aquilo que nos satisfaz, Cristo. Esta é a mais autêntica expressão da vida de Cristo, pão e vinho. E ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O verso 19 diz que ele abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Então não tem problema não ter visto aqui. Ele abençoou Abraão, o Deus Altíssimo. Abençoou Abraão. Terceira coisa é a bênção. A quarta coisa é no verso 20. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Ele abençoou pelo Deus Altíssimo e agora ele diz que foi o Deus Altíssimo quem deu a vitória. Não somos nós que conquistamos a vitória. E aí... E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. O dízimo é adoração. Ele reconhece Deus como o soberano Senhor e mostra aqui que dízimo não é assunto da lei, é assunto da graça. Aliás, o capítulo 15 de Gênesis mostra o pacto da graça que Deus faz com Abraão logo após. Você pode até dizer que o dízimo antecede o primeiro pacto que Deus fez com Abraão. Não foi uma negociata. Agora, nós temos aqui pão, um dos símbolos mais eloquentes de Cristo. Pão partido e vinho derramado. Pão partido significando o sacrifício de Cristo, o vinho derramado, aquele corpo sem sangue, a vida da ressurreição. Uma das coisas que nós temos, eu pelo menos tenho, necessidade de satisfazer o meu interior com o conceito da justiça. Mas não essa justiça atribuída aos homens. O que Jesus nos diz em Mateus 5, versículo 6? Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Quando o Senhor começa o seu ensinamento, logo depois que ele atravessa o mar, aquela agitação do mar da Galileia, e ele vai para a montanha, segundo os historiadores, o local nós estivemos lá naquele local, um local bem interessante. Eles plantaram, na primeira vez nós não vimos isso, mas na segunda vez nós vimos cerca de 15 mil bananeiras
plantadas naquele local, representando umas 15 mil pessoas, para mostrar a área. É uma área grande, e Jesus estava falando, ele começou a falar do que significaria a felicidade, ou a vida da satisfação, ou a vida do contentamento. E ele começa falando sobre que Macários, ou seja, felizes, contentes são, e ele dá uma lista de 8 felicidades, que nenhuma delas nos parecem muito compatíveis com o nosso sistema. Ele diz: felizes são os pobres, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os que choram, porque serão consolados. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Mas que justiça é essa que se tem sede? É a justiça da vingança? Não é justo o que se faz com tantas pessoas que sofrem nesse mundo. Não é justo. É a questão básica. Eu estava pregando em São Paulo há 2 semanas atrás, 3 semanas, lá na igreja em Alphaville, igreja presbiteriana, e tinha um garoto que me perturbou parte da pregação, porque eu olhei para ele e ele estava assim. Um garoto de uns 10 para 11 anos. Eu tirei os olhos do menino, olhei de novo, ele está. Na terceira vez que eu olhei, eu disse: que menininho está encrencado. Quando eu desci, depois, eu cumprimentando as pessoas, a mãe dele me chamou e disse assim: o fulano aqui está encrencado com o senhor. Ele não concorda com o que você disse aqui, não. Ele está brabo. Eu estava pregando sobre a parábola do pai amoroso que tinha 2 filhos. Um filho que tinha se perdido no mundo e um outro filho que havia se perdido na religião. O filho que havia se perdido, você poderia dizer hoje, nas drogas, no mundão, e o outro que estava perdido no legalismo, na formalidade, no comportamento correto. E o menino não estava achando aquilo bom, não. Eu disse para ele assim: o que aconteceu, meu filho? Ele disse: não é justo. Eu digo: o que não é justo? O irmão mais velho, o tratamento com ele não é justo. Eu digo: você é filho de judeu, meu filho? Aí ele disse: não. Eu digo: você tem um irmão? Tenho. Ele é mais velho que você? Ele disse: é mais velho. Sim. Mas o que é que acontece? Você é o bom e ele é o ruim? É. Ah, bom. Então vamos sentar aqui. Aí eu sentei com ele um pouquinho e nós fomos tratar. Eu digo: ó filhinho, graça não é justo. Graça é amor acima da justiça. Sabe por quê? O amor resolve pagar a conta. E a justiça de Deus é quem recebe esse problema. Você está baseado na sua própria justiça. E a sua justiça, ela cheira mal. Ela fede. Aí nós ficamos uns 15 minutos conversando com ele. Mas eu fiquei admirado que o negócio começa cedo. Tem muita gente que não consegue entrar na festa. Porque a festa é para o indigno, é para o fracassado. Não é para aquele que tem
os bons comportamentos, mas bem-aventurados são aqueles que têm fome e sede da justiça de Deus. Da justiça. A justiça de Melquisedeque. A justiça que já vem atribuída no pão e no vinho, já separados. Ali já estava o sacrifício de Cristo sendo apontado. No Salmo 89, versículo 14, nós encontramos aí o fundamento, 89, 14, o fundamento do trono. Justiça e direito são o fundamento do seu... Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Graça e verdade te precedem. Precedem a este justiça e direito. Justiça e direito. Na nação onde não há justiça, as pessoas sofrem. Hoje, uma das questões que nós vivemos da impunidade começa de cima para baixo. Por isso que fica essa anarquia. O sistema da conspiração, e agora eu vou falar mais assim, ele trabalha na lógica contrária da justiça, e sim do caos, provocando uma desestabilização da sociedade. Onde não há justiça, aí implanta-se o caos. Mas ele diz assim, a justiça e o direito são o fundamento do teu trono. O trono de Deus, ele é imutável. Ele julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Mas a graça e a verdade te precedem. Justiça sem graça é cruel. A graça e a verdade, elas são o fundamento da ação de Deus nas nossas vidas. Vamos para o Salmo 127, versículo 2. Eu tenho fome, gente. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Que pão é este que Deus está nos dando no descanso? Eu sei que quando a gente ora o Pai Nosso, nós pensamos, é muito comum nós pensarmos que o pão nosso de cada dia nos dá hoje é o pão da padaria. Mas Jesus disse certa vez, por que vocês estão preocupados com comida? Vamos examinar os passarinhos. Eles não semeiam, eles não ceifam, eles não ajuntam em celeiro, e contudo o vosso Pai os alimentam. Será que vocês valem menos do que um passarinho? Sem dúvida, quando Jesus está falando de o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, ele está falando do maná. Mas quando ele fala do maná, ele não está falando do maná no deserto. Ele disse, o verdadeiro maná foi meu Pai que deu para vocês. O pão nosso de cada dia
é a satisfação da fome de justiça que nós temos dentro de nós, que só será preenchida com este pão que é Cristo. Aqueles que nos abusam, e tem muita gente que nos abusa, os abusos são vários e de várias classes, deixam marcas. E se você não perdoar, você vai ficar preso numa cadeia de segurança máxima, que é a mágoa, o ressentimento, o ódio. Mas onde você tem perdão suficiente para a soltura destes que lhe ofenderam? Kay Arthur escreveu um livro, há alguns anos atrás, nós tratamos desse caso aqui. Ela terminou de pregar, ela escreveu um livro chamado Senhor, cura as minhas feridas. E ela terminou de pregar uma vez, quando uma moça se dirigiu a ela, muito irritada. Essa moça, eu vou procurar aqui para vocês verem, eu acho que eu consigo achar. O texto. O problema aqui sou eu mesmo. Sou eu. Essa moça, ela teve ela terminou de pregar e a moça veio no auditório, no meio, e vestido com uma desalinhada camiseta de cor cinza e jeans desbotado, era gorda e não desfrutava de sua feminilidade. Seu cabelo escuro pendia da cabeça em fiapos gordurosos em extremo, contrastando com o seu rosto sem nenhuma maquiagem. Embora nunca tivesse visto aquela moça, ela, quando se aproximou de mim, disse com palavras bem ásperas, eu não posso perdoar meu pai. Se você imagina, você encontra uma pessoa, a primeira vez ela te procura e já vai começando, eu não posso perdoar o meu pai. E disse isso com os lábios retesados. Por quê? Eu não sabia, mas resolvi descobrir. Peguei a mulher gentilmente pelo braço e levei até o final da plataforma. E então eles começam a conversar. E diz, agora, querida, me diga por que você não consegue perdoar seu pai, o que foi que ele fez? E ela começou, então, a dizer, eu vou ler esse pedaço aqui. Meu pai me engravidou e me fez abortar. Depois de me engravidar de novo, sendo que dessa vez tive o bebê, que nasceu com problemas de deformação e morreu. Como se não bastasse, ele me difamou. Disse que eu era prostituta e que via andando por aí com rapazes. Era tudo mentira. Depois de tudo que meu pai me fez, nunca mais deixei ninguém me tocar. Ele me engravidou pela terceira vez e então saí de casa. Meu bebê nasceu com os mesmos problemas do segundo, mas ainda viveu por 1 ano. Com a morte da criança, eu não quis mais viver. Tentei o suicídio. Internaram-me num hospital psiquiátrico e lá disseram que eu precisava fazer terapia de grupo com a minha família.
Ao contar-lhe o meu drama, o meu trauma, meu pai se exaltou, apontou o dedo para mim e gritou como se eu estivesse mentindo e que eu era uma prostituta nojenta, uma vagabunda. Minha mãe, por sua vez, apoiou meu pai. Minha reação a tudo isso foi me calar. Passei vários meses sem dizer uma palavra. Eu não posso perdoar meu pai. Então, subitamente, quando ela começou a contar a história, quase de um fôlego só, ela parou, não olhou para mim o tempo todo, mas olhava fixamente para baixo. Minha resposta imediatamente foi: eu estou irada com tudo isto. Ela levantou a cabeça e disse: o quê? Seja o que for que seu pai tenha feito a você, isso me deixa com raiva. Seus grandes olhos castanhos sondaram os meus e lágrimas começaram a rolar pela sua face. Ninguém nunca me disse isso antes. Ela comentou enquanto me estendi para enxugar as lágrimas do seu queixo. Suas palavras agora eram mais macias, tão incrivelmente ternas nesta hora. Ó querida, além de eu ficar com raiva, Deus também ficou muito irado com tudo isso que seu pai fez. E muito mais do que eu, Deus odeia o que o seu pai fez com você. Essas eram as primeiras palavras. E foi através dessas palavras que se iniciou o processo da cura. E aí ela vai contando como aconteceu o encontro dela com Cristo. E como ela viu a obra da cruz na sua vida. Eu estou falando de justiça, gente, mas não é justiça do homem. A história termina dizendo que essa moça perdoou o seu pai, não com o seu perdão, porque ela não tinha perdão para perdoar, como nenhum de nós tem. E se você disser que tem perdão, é mentira sua, porque não tem perdão. Nós só podemos perdoar com o perdão subvencionado por Cristo. Porque a minha Bíblia diz que é Ele que faz tudo em mim e através de mim. Porque é Ele quem realiza o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Eu não tenho perdão. Eu não tenho justiça. A minha justiça é de vingança. Agora, inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Sabe, Deus aos seus amados dá enquanto dorme. Dá. É justiça dada. É no descanso da nossa alma. Há um livro muito interessante de Ron Mel, Deus Trabalha no Turno da Noite, que mostra o lado onde Deus está trabalhando conosco, sem que nós percebamos. E nesta obra suficiente de Cristo, que é o nosso descanso nele, quando eu vi o pão na mão de Melquisedeque, o pão e o vinho, eu vejo a pessoa de Jesus Cristo no seu sacrifício, exercendo justiça e me perdoando de toda a minha história. Quando Jesus diz em João 6:51, João 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Interessante que ele passou de pão para carne.
Lógico que ele está falando aqui em figuras e metáforas, mas ele está dizendo, aquilo que vai satisfazer a sua fome de justiça vai ser a obra que eu realizo em favor de vocês. Quando é que nós vamos parar de nos justificar? Quando você for acusado de alguma coisa, quando é que nós vamos parar de nos justificar? Tentar não explicar a coisa, até pode se explicar, mas não ficar retido, amargurado, ressentido. Quando que nós vamos fazer isso? Quando nós tivermos certeza de que a justiça de Cristo é suficiente para nos libertar de todo tipo de acusação. Romanos 5:1 diz que justificados, vamos ver Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos tentar mudar essa frase. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, somos justificados mediante a fé que temos, ou melhor aqui, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, justificados mediante a fé. Justificados é feitos justos. Nós temos algumas expressões assim. Deus nos declara justos. Mas eu queria que nós lêssemos Romanos 5, 18 e 19. Romanos 5, 18 e 19. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Por quê? Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Preste bem atenção, meu irmão. Onde é que você achou justiça dentro de você? A justiça de Melquisedeque vinha fora, apontando para uma realidade realizada por Cristo. Quando eu e você buscarmos justiça em nós, vamos encontrar trapos de imundícia. Vamos voltar para o verso 18. Pois assim como por uma só ofensa, essa uma só ofensa aqui, queridos, foi a ofensa de Adão. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça. Que ato de justiça é este? Que ato de justiça é esse? É a justiça da cruz. Por um só ato de justiça veio. Você se lembra que a graça antecede a justiça? Mas ela agora ela não só precede, como ela procede da justiça.
veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. De onde vem a justificação de Deus? Num só ato de justiça. Vamos para o verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos, outra versão diz assim, muitos serão feitos justos, ou se tornarão justos. Não são declarados justos, não, senhores, porque Deus não declarou Jesus justo, Deus fez Jesus justo. Ou não é assim que está escrito em 2 Coríntios 5, 21? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Presta atenção nessa preposiçãozinha aqui. Em ele. Nele. Ó, aquele que não conheceu o pecado é Jesus. Ele o fez pecado por nós, é o Pai. Por nós. Para que nele, isto é, naquele, fôssemos feitos justiça de Deus. Onde está a justiça de Deus? Onde está a justiça de Melquisedeque? No pão partido, no sacrifício de Cristo, na obra vicária, na obra consumada. Isso traz descanso. Você pode dormir, que aos seus amados ele dá enquanto dormem. Enquanto você e eu vivermos a nos justificar, a acusar e a nos defender, nós vamos gerar uma guerra mundial, seja dentro da nossa casa, seja na empresa, seja onde você estiver, seja na igreja, vai ser isto: guerra entre reis, que têm direitos, que têm poder. Agora, o pão que veio satisfazer, ele veio em carne. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de quê? Graça e verdade. Para quê? Para estabelecer a justiça. Tirar a culpa, a vergonha, o medo, o dever, tirar todas essas coisas que nos prendem a um sistema de retribuição. Estivemos lá na Assofer, falando para os funcionários na quinta-feira passada, e lá estava o grupo de funcionários, e lá eles fazem o almoço, estava a dona Cida fazendo o almoço lá. Diz: qual é a diferença entre o chefe da cozinha e os convidados para o banquete? Qual é a diferença do chefe da cozinha e os convidados para o banquete? Hein, João? Está pensando? Pois é. É que o chefe da cozinha tem que fazer a comida. E os convidados do banquete têm que ir e participar do banquete que o chefe fez.
O que é religião e o que é evangelho? É o chefe da cozinha, é religião. Então Jesus disse assim, ó, o rei tinha um filho e ele foi fazer o casamento do filho, as bodas. Aí mandou chamar os convidados. Aí os convidados não quiseram. Uns disseram que iam trabalhar, outros disseram que tinham outros negócios para fazer, e outros chegaram até matar os que vieram trazer o convite. Aí, segundo Jesus, você devia ir buscar, encher a casa de convidados e fosse pelos vales e becos da vida e trouxesse quantos pudesse, mancos, aleijados, e enchesse a casa. Mas de repente aparece, porque essa parábola ela tem duas versões, em Lucas e em Mateus, e são um pouco semelhantes. Mas de repente o chefe da casa entra, o rei, e percebe que tem um cara lá que está com uma roupa diferente. Porque o rei, quando dava uma festa, ele não só preparava a comida, mas ele também dava a roupa festival. Seria tão bom se isso acontecesse hoje. Mas hoje, você para ir num casamento é caro. Principalmente quando tem uma certa chiqueza no casamento, as mulheres têm que comprar vestidos, e os vestidos são caros. E lá vão elas bem empetecadas. Naquele tempo não, ele chegava na porta, tinham uma roupa festival, tamanho maior, médio e tamanho menor. Qual é o seu tamanho? Seu tamanho é grande, então veste essa aqui. Você entrava com a veste, e o rei chegou, examinou e tinha um cara lá com uma veste que não era. Aí ele perguntou, como é que você entrou aqui? Será que foi propina lá do PT? Será que foi um negócio assim que entrou por aqui? Aí ele disse para os seus seguranças, tira esse cara daqui, bota lá no frio, no ranger de dentes. Porque no reino de Deus muitos são chamados, mas os escolhidos são aqueles que vestem a justiça de Cristo. Melquisedeque é o rei da paz, e a paz, o efeito da paz, vem da justiça. Onde está esse texto, Glênio? Isaías 32, 17. O efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Ó, o efeito da justiça será paz. O fruto da justiça, descanso, repouso e segurança para sempre. Eu vou dizer bem aqui, bem clarinho. Uma pessoa justificada não se justifica. Justificar-se. Uma pessoa justificada descansa na justiça de Cristo. Uma pessoa justificada não precisa se defender e não precisa acusar. Uma pessoa justificada sabe que a justiça de Cristo é suficiente para ele. E também para o outro. Se Deus me alcança, Ele pode alcançar o outro. A menina
entrou aqui nesse gabinete, eu já falei isso aqui, mas vale a pena, com um encosto. Ela tinha uns 17 anos de idade e tinha um encosto. Eu perguntei para ela o que é encosto. O encosto é uma coisa que me pega e me derruba. E eu digo, como foi que esse encosto encostou? O que aconteceu na sua vida? E aí nós fomos analisar a vida daquela menina conversando e descobri que dos 8 anos até os 13 anos, mais ou menos, ela foi abusada pelo padrasto. E quando ela teve coragem de contar para a mãe chamou-a de vadia, de vagabunda e tudo mais, porque essa é a atitude da... Ela não queria perder aquele que sustentava a casa. Então, onde foi que o encosto entra? A Bíblia diz, se você não perdoa, Satanás leva vantagem. Mas onde é que eu vou achar perdão? Ela virou algumas vezes para mim dizendo assim, eu não tenho condições de perdoar. Eu digo, não tem mesmo, minha filha. Você não vai ter nunca condições de perdoar. Você não tem perdão. Você tem mágoa, você tem sofrimento na sua alma. A sua alma está dolorida. Isso que o seu padrasto fez é uma monstruosidade. Mas Jesus já levou sobre si essas dores. Ele já levou. Foi um tempo grande até que eu pude dizer para ela, será possível você perdoar seu padrasto com o perdão de Jesus? E se você me disser que isto é impossível, eu digo para você que lamentavelmente você não quer perdoar. Porque eu não tenho nenhuma dificuldade de comprar nada com o dinheiro dos outros. Com o meu é limitado. Mas com o do outro, se ele tiver cacife, eu vou longe. É por isso que aqui no Brasil, com o dinheiro do povo, eles ficam ricos. É com o dinheiro do povo. Fernando Henrique é professor e está ali. O outro que veio depois do Fernando Henrique já está entre as maiores fortunas do mundo. E não estou dizendo isso de púlpito para denegrir ninguém, não. É a Forbes que publicou, a revista. Agora, com dinheiro dos outros, eu compro um avião. De quantos milhões? Do tanto do dinheiro que ele tiver. Se ele me mandar fazer, pois eu faço. Agora, você tem perdão? Agora, você tem fome e sede de justiça? Tem? A justiça de Cristo tem suficiência para matar a sua fome. Não venha para cá dizer que não consegue perdoar diante de uma proposta dessa. Eu quero que agora você faça um retrospecto. Tem alguma sogra na sua vida? Tem algum abusador na sua vida? Tem alguém que lhe cerceou o seu direito de ir e vir e você está magoado? Não se engane, não engane os outros, porque a obra de Deus é obra para ser validada no seu coração, não para dar uma impressão para o público.
Se Abrão não tivesse sido tratado antes, ele ia entrar numa negociata com o rei de Bera, o rei de Sodoma. E ele iria ficar preso. Antes de qualquer coisa, nós precisamos ser alforriados. Que o Senhor nos dê graça de recebermos no sono, no descanso da noite, aquilo que Ele nos traz, que nos dá graciosamente aos seus amados. Que nós não precisamos viver com medo do nosso passado, preso ao nosso passado. Nós não precisamos viver com vergonha no lugar onde nós fomos aceitos incondicionalmente. Nós não precisamos viver com culpa. Há um evangelho lindo de Deus, capaz de nos trazer verdadeira libertação. Que o Senhor nos dê a revelação da sua palavra e que nós possamos viver com muita leveza no nosso coração. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.